Boa tarde, terceiro ano, quinta-feira então, delícia, educação física hoje, que eu tenho certeza que vocês adoram, ó. Cheirinho de sexta-feira já aí, né? Amanhã, sexta-feira, ó, batendo na porta, amanhã também tá bem tranquilo. Hoje a gente vai ter somente história, combinado? E para começar, a gente vai lá na página 92, onde está falando São Paulo, uma cidade multicultural. Cultura a gente já aprendeu bastante. Vocês já estão cansados de saber da cultura que vem dos povos antigos, que toda cidade, todo país, toda comunidade tem uma cultura, um modo de se vestir, um modo de comer, as tradições diferentes, na verdade. Então, olha só, a gente vai fazer a página 92 até a página 101, aonde vocês têm um textinho e aonde vocês têm uma perguntinha. Eu não vou ler muito texto, porque senão vai ficar muito maçante, ficar muito corrido o vídeo. Então, eu vou só dar uma explicadinha por cima e explicar para vocês ali as perguntinhas. Ali na página 92, vocês estão falando assim, cultura indígena. O texto a seguir é de Daniel, um indígena que estudou em São Paulo e é autor de vários livros para crianças. Leiam com atenção. Quando era pequeno, não gostava de ser índio. Daí vocês vão ler o textinho dele aqui. E em seguida, vocês vão responder a página 93, que é: como Daniel era visto pelos colegas da escola, qual era o sentimento de Daniel diante ao preconceito? Gente, preconceito, que palavra feia, que palavra horrível, nem deveria existir isso, preconceito, porque é uma coisa muito ruim. Depois, a número 3, você já se sentiu discriminado pelos colegas? Se a resposta for sim, conte o caso, se não, só bota em não, bem fácil. Depois, você já discriminou alguém? Sim ou não? Só botar ali do ladinho também. Número 1, elaborem frases para combater todo tipo de discriminação na escola. Uma dica para vocês: todos somos iguais. A gente não deve ter preconceito um com o outro. Todos somos iguais. Depois, lá na página 94, vocês têm um textinho. Cultura portuguesa. O texto a seguir é de uma conversa do menino Tiago com sua tia portuguesa. Daí vocês vão ler o texto e em seguida vocês vão responder ali na página 95. Quais são os personagens principais do texto? De que doce português Tiago mais gostava? Quais surpresas do doce preferido de Tiago contém? E por que Tiago disse que vai ter muita sorte? Daí depois ali, leia com atenção sobre a culinária portuguesa. E daí a letrinha A e a letrinha B ali embaixo, vocês não precisam fazer nada, combinado? Depois, lá na página 96, cultura afro-brasileira. O texto a seguir é sobre uma menina de 8 anos chamada Luana. A menina Luana. Leiam com bastante atenção também esse textinho e depois vocês vão responder a número 1. Luana mora em uma remanescente de quilombo. O que significa isso? O que significa remanescente de quilombo? Tá ali no texto, vocês vão escrever. E depois, com quem Luana aprendeu a ter orgulho de ser uma criança negra? Foi com quem? Com o pai, com a mãe, com os avós? Escrevam ali. Número 2 e a número 3 não precisam estar fazendo. A gente vai fazer em outro momento, quando a gente irá trabalhar novamente isso. Combinado? Daí depois, lá na página 98 e na página 99, vocês estão falando sobre a cultura italiana. Tito e Fábio são netos de italiano. Leiam com atenção que Tito conta. De volta para casa. Leiam com bastante atenção. E depois, pesquisa a relação entre o Tito ser neto de italianos e torcer pelo Palmeiras. Qual relação é entre uma coisa e a outra? Não precisa estar pesquisando. Utilizem somente as informações que tem ali no texto, combinado? Será que há relação entre uma e outra? Sim, porque deixa eu dar uma dica para vocês. O Palmeiras, ele foi fundada por descendentes de italianos. Então, ó, já dei uma dica. Se existe relação uma com a outra, sim, porque quem fundou o Palmeiras foi descendentes de italianos. Já dei uma dica para vocês, ó. Nem precisam pesquisar mais. Depois a número 10. Tito gosta de pizza. Este famoso prato italiano é
apreciado em várias partes do Brasil. Pesquise a província da Itália de onde a pizza se originou e após localizá-la neste mapa, pinte-a de amarelo. Olha só, vocês vão ter que ver ali, fazer uma pesquisa, combinado? Da onde que surgiu, da onde que se originou a origem da pizza. Vou dar uma dica para vocês, deixa eu ver se eu consigo dar uma dica para vocês aqui. Ele fica, 1, 2, 3, de baixo para cima, é a terceira, depois da terceira, do ladinho da terceira, ele começa com um C e termina com um A. Ele tem um chapéuzinho como acento e deu. Tá, vou dar mais uma dica, depois do C vem o A. Pronto, não falo mais nada, então nem precisem pesquisar, já dei uma dica para vocês. Mas quem quiser pesquisar um pouquinho mais a fundo, não tem problema, combinado? Depois da número 3, você já assistiu a uma festa de descendentes de italianos ou participou dela? A festa foi parecida com a descrita no texto? Sim ou não? Vocês já participaram de alguma festa italiana? Eu tenho quase certeza, eu pelo menos não. Eu acho que muitos também não. Então, como muitos de vocês não participaram, vocês vão botar não. Quem participou, daí vai escrever se é diferente, se não é, o que tem de diferente, combinado? Quem nunca participou, vai colocar eu nunca participei. Eu sou uma que nunca participei, combinado? Então, depois, para encerrar a nossa aula de história, lá na página 100, tá falando sobre cultura nordestina. Os nordestinos muito contribuíram para São Paulo ser o que é hoje. Em 8 de outubro, comemora-se o Dia do Nordestino. A data foi criada em 2009, ano em que o poeta caraense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patatita de Assaré, teria feito 100 anos. Então, vocês vão ler ali a seguir com atenção, depois de responder a quem ou a que o poeta Patatita de Assaré presta homenagem. Ele presta homenagem para um lugar. Qual é esse lugar? Ali no texto ali já está falando qual é o lugar. Então prestem atenção. Qual é o significado da palavra torrão no texto? Prestem atenção ali no texto para vocês responderem. 4. O que o poeta quis dizer no verso? A tua beleza é tanta, canta, canta. E ainda fica o que? Canta. O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Que por mais que o poeta cante, ele não consegue o quê? Descrever a beleza da onde? Ele pode cantar o que for, mas ele não consegue demonstrar o tamanho da beleza da onde? Da praia, do sertão, da onde? Olha a dica que eu dei para vocês, peguem essa dica. Depois, a número 4, dê o antônimo das palavras vaidade, guerra. Lembra o que é o antônimo? O contrário? A gente está na guerra. O contrário de guerra é paz. Depois orgulho. Depois barulho. Muito barulho. Muito ai. Depois pesquisem os nomes de músicos, cantores e cantoras, escritores nordestinos que se destacaram no Brasil. Já vou dar uma dica para vocês. Aquele bem famoso Dominguinhos. Podem pesquisar somente 2 ou 3, não tem problema nenhum. Combinado? Viram que parece que são muitas páginas, mas porém são poucas, porque são muitos textos, na verdade, né, galera? Então, façam tudo com bastante atenção. A prof tem certeza que vocês vão dar um show, porque a interpretação, coisa que a gente já trabalhou bastante, e vocês não tem mais nada para fazer hoje, somente história. Então, vocês podem focar em história, porque de 4 aulas que a gente deveria ter, a gente só tá tendo uma, que é de história, e depois educação física, que também é bem tranquilo. Combinado? Então, façam com bastante atenção. Prof, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo. E na próxima aula de história, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre as culturas. Combinado? Um beijo grande. A prof espera vocês amanhã, sexta-feira.